Oi, 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 Nena Olive aqui. E você, como é que você tá? Tá tudo bem aí contigo? Eu espero que sim. Esse daqui é o Ministério Infantil Sem Segredo. Para você que está esbarrando nesse vídeo por acaso, eu vou te explicar o que acontece aqui nesse canal. Esse canal é um canal para quem é líder, professor, pastor, de ministério infantil é espalhado em nossas igrejas e que precisa e que se interessa por esses conteúdos de treinamento de como você pode atender melhor as crianças aí no ministério infantil da tua igreja. O canal tem 4 ou 5 playlists, se não me engano, e são playlists que vão te ajudar bastante a estruturar e a organizar o trabalho realizado com as crianças aí na sua igreja. Então eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e você que é inscrito, eu te convido a deixar os seus comentários nos vídeos, se está te ajudando, se você concorda com os conceitos, se você tem outra ideia melhor, que possa contribuir melhor em cada situação. Eu espero mesmo que você deixe o seu like nesse vídeo. Aproveita agora, para não esquecer, já deixa o seu like, já deixa um comentário aí abaixo, ok? E nessa série, nessa sequência de vídeos, nós estamos falando sobre o perfil e as atribuições do professor. Esse professor que está ali no dia a dia, cara a cara, labutando com a criança. A gente sabe que ministério infantil não é uma coisa feita de qualquer jeito. E aqui na minha igreja, as pessoas envolvidas no ministério infantil, elas não estão só por conta do ministério infantil. Muitas estão no louvor também, líder de senhora, a outra de missões, a outra secretária da igreja. Então, não é aquele caso assim de que as pessoas vivam única e exclusivamente para o ministério infantil. Então, a gente aposta muito na organização e na divisão das tarefas para que não pese nas costas de uma pessoa só. Por isso a gente trabalha aqui com o conceito de ministério ao invés de departamento. Então a gente pega o ministério infantil e divide aí em 11 departamentos, onde cada irmão e segmento da igreja pode contribuir significativamente para o trabalho que é realizado pelo professor dentro da salinha. É a nossa playlist Ministério Infantil Além da Salinha. Saiba como o trabalho de quem não entra na salinha pode aliviar a carga de quem está lá todo dia. Se você quiser conferir, eu vou deixar aí a playlist aí. E faz o seguinte, vai lá no canal, passeia por lá, fique à vontade, abra lá os vídeos, as playlists, que você vai ver que tem muito conteúdo bom que vai te ajudar. Nessa série, como eu já falei, estamos trabalhando o perfil do professor, especificamente o planejamento. Já falamos algumas coisas sobre o planejamento, partindo da premissa de que primeiro você tem que saber que tipo de professor você é, para depois escolher o tipo de planejamento que vai encaixar no seu perfil como professor, né? Como ali o coordenador do grupo ali dentro da salinha. Então, além de você ter que descobrir que tipo de professor você tem que levar em consideração que o planejamento vai partir dos seus objetivos. O que você pretende alcançar é que vai nortear o seu planejamento. Por isso é que eu não posso te dar aqui um modelo pronto de planejamento, porque talvez você tente aplicar e não tenha o mesmo sucesso que eu tenho quando eu aplico aqui no meu grupo, porque o meu planejamento está baseado nos meus objetivos e talvez eles não sejam os seus. Você me entende? E esse planejamento precisa respeitar a faixa etária que a criança se encontra. Porém, a gente já falou de acolhida, que deve ser comum em todos os planejamentos. A gente falou aqui da ilustração do texto bíblico. Ilustração vai partir do princípio de não de eu trazer o versículo ilustrado
desenhado, visual, não vai partir do princípio de visual, mas vai partir do princípio de ilustrar mesmo. Pode ser com um objeto, com um movimento corporal, pode ser com uma canção, pode ser com um visual mesmo, pode ser com um jogo, uma brincadeira, um desafio bíblico, pode ser a gente tem muitas maneiras de ilustrar um versículo. Só que quando a gente fala versículo ilustrado, a gente imagina um versículo mesmo ilustrado, né? E a gente já viu nos outros vídeos, se você não viu, tô repetindo o vídeo aqui, né? Se você não viu, vai lá conferir. E hoje nós vamos falar, ontem falamos da tarefa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lanche. O lanche precisa estar dentro do seu planejamento, porque a criançada não reage bem de barriguinha vazia. A criançada não consegue de fato se concentrar quando está com fome e sono. A criança tem uma tendência enorme a se irritar. Ela se irrita muito fácil quando ela está nessa situação de sono ou de fome. Então o ideal é que você coloque sim no seu planejamento o espaçozinho do lanchinho. Se você não tem o costume de servir o lanche aí para suas crianças, lá na playlist Ministério Infantil, além da salinha, você vai encontrar lá o departamento de nutrição. Assista lá o vídeo para você ver como esse problema foi solucionado aqui na minha igreja e está dando muito certo. Eu aconselho fortemente que você veja lá a playlist e clique lá no departamento de nutrição, tá bom? Então, o vídeo de hoje é para te dizer que o lanche é muito importante dentro do seu planejamento, parar para comer. Nene, como é que eu vou fazer isso? Eu vou comer no meio da aula, antes da aula, depois da aula. Você vai fazer isso de acordo com o tempo que você tem de aula. Se você tiver pouco tempo, faça antes ou depois. Mas se você tiver muito tempo, o ideal é dar uma pausa, fazer o lanche. Aqui na minha igreja não dá certo dar pausa e fazer o lanche, porque a gente tem pouco tempo. Então quando a gente começa a aula, vai lanchar e aí se estende muito, quando volta, já volta assim, sabe? Não tem mais aquele mesmo clima que a gente conseguiu construir na acolhida. Então aqui ou a gente serve antes ou a gente serve depois da salinha, do estudo ali da salinha, seja ela de manhã, seja de noite, seja na escola bíblica ou no cultinho. A gente sempre prefere servir antes ou depois. Na maioria das vezes a gente está servindo antes, porque o objetivo é que a criança não chegue para você falando: tia, tô com fome, tia, quero comer, tia, tô com sono e tô com fome. Aí já era. Se ele falar tô com fome, tu já fala, aguenta um pouquinho, mas se ele falar tô com sono, essa questão do sono é muito difícil, né? As crianças vão passear no zoológico, no clube, na chácara, na praia, aí vão passear no parque de diversão, vão para o cinema e de noite chega na igreja já carregado pelos pais. Então, para resolver esse problema aí, só mesmo os pais tendo a consciência de que a criança precisa estar acordada no culto, né? A gente não pode fazer muita coisa quanto a isso. Mas dentro do seu planejamento, abra um espacinho, tá? Muita gente não concorda de servir lanche para as crianças na igreja. Mas eu concordo e acho muito necessário e gosto demais de fazer isso. Eu gosto de comer com as crianças, de vê-las comendo, de vê-las ali interagindo, do jeito que elas gostam de saborear os lanches que as irmãs aqui na igreja preparam para elas. Então é um momento de comunhão, de confraternização, e ali a gente realmente renova as nossas energias mesmo, fisicamente falando. Então abra sim, tá, querido? Se você não tem o hábito, abra sim um espaço no seu planejamento para esse momento do lanche. Se for possível, servir o lanche aí na sua sala, sempre cante uma cançãozinha agradecendo a Deus pelo lanche. 3 Palavrinhas tem uma cançãozinha muito linda, e eu sei que você conhece também outras canções aí para introduzir
o lanche, para esse momento do lanchinho das crianças. Então, faça isso de forma lúdica, de forma agradável. Aqui na igreja a gente não pode. Eu vou até fazer uma experiência de cantar lá no refeitóriozinho na hora do lanche. Porém, aqui na igreja, se a gente cantar, vai soar lá no culto dos adultos, então a gente nunca canta, mas eu vou fazer um teste por aí para ver se não vai atrapalhar tanto, porque eu acho mesmo importante essa cançãozinha assim, agradecendo a Deus por esse alimento. Então, o vídeo de hoje é sobre o lanche no planejamento, isso é muito importante, tá? Fica na paz do Senhor, na comunhão e no partir do pão. Tchau, fica com Deus. Foi bom ter você aqui. E fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.